E para a nossa reflexão, nosso estudo de hoje, nós mais uma vez trazemos um tema muito importante, muito interessante, porque ele vai diretamente para as nossas atividades cotidianas. É algo que está ligado à vida de todo mundo o tempo todo. Então é muito importante você dedicar atenção e tempo para nos ouvir, porque o tema é justamente esse: os ladrões do tempo como inimigos para se atingir uma vida plena. Olá, amigos, eu sou a Jo Andrade, eu sou assistente social, administradora hospitalar e escritora. Meu nome é Roosevelt Thiago, sou palestrante, consultor na formação de líderes, editor e autor de algumas obras. Você está assistindo Autoliderança com Jo e Roosevelt. Autoliderança é o caminho mais eficaz para as nossas transformações íntimas. E nós vamos primeiramente falar do tempo, né? O tempo voa, o tempo corre, o tempo passa rápido demais. Essas são as expressões mais comuns que nós ouvimos todo mundo falar. Tamanha é a importância do tempo em nossa vida. O tempo, na realidade, é a base das realizações. Com o nosso nascimento, com o nosso crescimento, com o nosso desenvolvimento, com a nossa aquisição de habilidades, de competências, com os nossos relacionamentos e inclusive até a nossa morte. Então nós estamos dentro deste tempo, nascendo, se desenvolvendo e morrendo. E o tempo é tão importante para o mundo, para todas as pessoas, que ele é utilizado, por exemplo, nas eras geológicas, ou seja, desde a formação do planeta até os dias atuais, o tempo está lá fazendo com que as medidas sejam do nosso conhecimento e seja realmente para que nós entendamos como é que foi a evolução através do tempo. Ele também é muito importante porque o nosso calendário também, o nosso calendário atual, é baseado no ano cristão, na era cristã. Então, o nascimento de Jesus marcou esta era e foi criado este calendário atual no ano de 525 depois de Cristo. Mas o tempo sempre presente, separando os momentos de todos nós. E na Bíblia também encontramos muitas citações de tempos, principalmente com relação a 7 dias, que é o tempo de Deus, que é o tempo da perfeição. Então você vê que o tempo, ele é um elemento importantíssimo no cenário da nossa vida. E quando nós falamos em tempo e a sua aplicabilidade na nossa vida, percebemos a sua presença marcante em todas as coisas. Você vai plantar uma planta, ela tem o tempo para germinar, o tempo para crescer. Aí vem o fruto, é o tempo para amadurecer. A mulher está grávida, tem o tempo para nascer. Tudo é tempo. E aí, entendendo essa questão de maneira ampla, nós começamos a usar um termo interessante, muitas vezes não usando adequadamente, né? Que é o aproveitar o tempo. De repente você tem um final de semana assim, nossa, eu vou aproveitar o tempo. E aí nós começamos a questionar o que significa aproveitar o tempo. E a resposta seria fazer com que ele seja o mais produtivo possível a cada segundo, a cada instante, a cada momento, porque é isso que vai, no final, você olhar o tempo consumido, as realizações vividas e chegar a uma conclusão. Valeu ou não o tempo? Valeu ou não dedicar tempo a isso? Então, o tempo é sempre presente na vida de todos nós. E olha, nós temos que estar analisando nós, homens, né? Nós, humanidade e o tempo. Porque o homem, se nós relacionarmos com o tempo, ele é muito pequeno, né? Nós somos muito pequenos diante do tempo. E o tempo é um senhor que sempre existiu.
E nós estamos existindo agora há alguns anos, né? Quando a gente vem para a nossa vida pessoal, nós estamos aqui há 50, 60, 70, 80 anos, né? Mas é muito pequeno diante do grande Senhor tempo. E o homem, todos nós, temos que nos adaptar no tempo. Porque, inclusive, a gente vê muitas ciências, né? Inclusive a ciência da administração, dizendo-nos que nós temos que administrar o tempo. E é equivocado, está errado, porque como é que o menor vai conseguir administrar o maior? Como é que o homem, sendo menor, vai conseguir administrar o maior, que é o tempo? E o tempo é imutável para todos nós. Ele, tanto para mim, como para você, como para ele, como para todos nós, ele é igual. Ele tem 24 horas um dia, uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos, um ano tem 12 meses e assim por diante. Essa contagem do tempo é igual para todos nós. Então, nós precisamos entender que administrar o tempo é equivocado. O que nós precisamos é nos administrar dentro do tempo disponível que todos nós temos. Então, dentro do meu tempo, eu vou administrar as minhas atividades e os meus compromissos. E, inclusive, nós temos uma aula onde fala a respeito de administração do tempo com muitos detalhes lá no canal do YouTube. Então, se você se interessar por essa aula, é muito interessante parar para refletir sobre o tempo. Neste vídeo, nesta aula, nós vamos estar realmente enfocando principalmente os ladrões do nosso tempo. Aqueles ladrões mais costumeiros que faz com que nós perdemos tempo em algumas situações, em alguns acontecimentos. Agora, o importante é nós termos a decisão de nos administrar dentro do tempo, fazendo o que é necessário, planejando as nossas ações, mas importante também e relevante é nós planejarmos as atividades de acordo com o tempo real de cada uma delas. Porque o que nós vemos é que vários alunos, vários companheiros, vários colegas falam assim: mas eu faço meu planejamento de atividades, mas não dá certo. E um dos fatores mais graves para não dar certo esse planejamento é você também planejar de forma equivocada, de forma que não está real. Por exemplo, você coloca 5, 6 atividades para fazer na sua tarde, sendo que somente uma delas vai tomar toda a tarde. Então, você vai conseguir realizar somente uma. As outras 4 que você planejou vai ficar para um próximo planejamento. Então, nós temos que fazer o que tem que ser feito, mas planejar num tempo real de cada atividade, inclusive para a gente não se frustrar, para a gente não ficar assim achando que a gente não é um bom planejador. Na realidade, podemos ser um bom planejador, mas temos que olhar estes detalhes que são de suma importância. Para a gente traduzir isso de maneira que todo mundo entenda, né, entre a relação homem e tempo, basta pensar assim, para ver se nós estamos aproveitando direito. Você tem um amigo seu, um parente, né, que há 4 anos atrás ou há 5 anos atrás, assim, vou entrar numa faculdade. Aí você falou assim: nossa, 5 anos estudando, 4 anos passaram. Hoje agora ele está formado, ele é sei lá, que ele quis ser um psicólogo, um advogado, alguma coisa, ele se formou em alguma coisa. Hoje você olha para ele formado e fala assim: o que eu fiz desses 5 anos? Ou por que eu não fiz também alguma coisa que hoje eu estaria empossado de um direito de exercer uma profissão? Por que eu não fiz nada? Onde eu estive esses 4, 5 anos? Porque no final fica as realizações. Os pormenores se perdem todos. E para entender essa questão do tempo de maneira mais clara, imagina assim: você pega uma caixa de sapato. E vamos chamar essa caixa de sapato de
tempo. Aí nós vamos começar a encher ela de, sei lá, qualquer coisa, laranja. Aí você pega uma laranja, põe na caixa, põe 2, põe 3, põe 4, põe 6, põe 8 laranjas, encheu a caixa, consumiu o tempo. Aí você fala, não, mas dá para pôr mais, né? Aí você põe mais uma, já fica em cima de outra, quer dizer, as duas não vai caber. Uma das coisas não vão ser. Aí você vai colocando em cima, aquele monte em cima da caixa. Não adianta. A caixa comporta 8 laranjas. O tempo comporta X atividades. Sobrecarregar o tempo, é claro que alguma coisa vai ficar sem fazer. É claro que vamos correr, que vai ficar urgente. Então, saber administrar o tempo é saber administrar a própria vida. Agora, nós continuando na nossa análise dos ladrões do tempo, nós precisamos também observar o seguinte, que muitas vezes nós temos uma percepção diferente do tempo. O tempo é inalterado, como nós já falamos. É inalterado. Para mim, para vocês, ele tem o mesmo, ele não para nunca, ele tem os mesmos momentos, as mesmas quantidades de segundos, de minutos, de horas, é tudo igual. O que diferencia é a nossa percepção. E a minha percepção com relação ao tempo é diferente da sua percepção, da percepção dele. Por exemplo, quando nós estamos no final de semana numa montanha, passeando, vendo uma cachoeira lindíssima, fazendo uma trilha, nós vemos, parece que o tempo voou. Nós chegamos na sexta de manhã, quando chega no domingo, parece que o domingo era a sexta-noite e nós já estamos no domingo à noite. Se nós compararmos esta atividade de lazer na montanha com um final de semana que você precisou cuidar de algum doente, digamos que um parente seu idoso veio para a sua casa para você cuidar dele naquele final de semana. E aqueles momentos, da sexta-feira, ele chega na sexta-feira de manhã, o período é o mesmo do que você fez no lazer. Ele chega na sexta-feira de manhã, quando chega na sexta-feira à noite, você está tão exausta, está tão estressado por ver aquele companheiro, aquele parente sofrendo, estando realmente debilitado, que parece que o tempo não passa. Para chegar no sábado demora muito, para chegar no domingo, então a percepção do tempo é muito diferente conforme as situações que nós estamos vivendo. Se você está vivendo uma situação muito boa, aquele tempo pula rapidamente. Agora, quando você está numa situação sofrida, dolorida, aquele tempo parece que parou. Não passa, parece que aquela agonia permanece no nosso dia a dia, no nosso tempo. Então, na realidade, nós temos que saber que tempo é igual para todos nós. Percepção do tempo fica diferente para mim, para você e principalmente com relação ao que nós estamos passando. E os ladrões do tempo, aqueles fatores que nos roubam, que nos tiram do aqui e agora, que nos deixam fora do tempo real, faz com que a gente perca muita coisa boa da vida. Enquanto nós estamos distraídos fora do tempo real, nós estamos perdendo a vida a passar. O que é importante também é nós termos a compreensão de buscar sempre colocar harmonia naquilo que nós temos que fazer, nas nossas atividades, nos nossos compromissos, em harmonia com o tempo disponível que nós temos. E aí nós vamos começar a apontar alguns, não todos, mas alguns ladrões do tempo. Aqueles que são prioritários ou principais, que mais furtam vida da nossa vida. E o primeiro dele é a falta de foco. Quando nós estamos em foco, o foco tem que estar depositado em alguma coisa. Então esse alguma coisa para nós sempre vai ser a vida plena.
né? Então, assim, eu tenho que caminhar em direção à minha vida sonhada, à minha vida perfeita, à minha vida na mais intensa vitalidade que eu puder para absorvê-la. Então, o grande objetivo nosso será sempre uma vida plena. Aí eu coloco um foco na vida plena. Tudo que me tirar da vida plena, ladrão de tempo, que vai me tirar do caminho. Eu não vou mais para o meu foco, eu vou perder o foco para outra coisa. Então, o que nós colocamos ali? Atividades inúteis. Olha a sua vida, olha o seu dia e começa assim, ó. O que eu faço com certa constância que não me leva a nada, não me faz absolutamente nada, não me traz benefício nenhum e, muito pior, não me leva ao encontro de uma vida plena. E aí nós começamos a colocar várias questões, né? Por exemplo, você quer ter uma vida plena e gasta tempo falando da vida dos outros, ladrão de tempo. Daria para ler um livro, ver a internet numa coisa útil, você poderia assistir uma aula, existem inúmeros conteúdos disponíveis, gratuitos, que você leva no bolso, você vê no ônibus, no carro, na viagem, qualquer maneira. Você vai pegar o trânsito. Se você está numa cidade grande, piorou. Aquele trânsito é por horas. Então, o tempo que você vai gastar no trânsito é o que aquele monte de carro vai gastar. Então, ele é igual para todo mundo, mais uma vez. Só que dentro de cada carro, um vai estar vendo uma aula pelo YouTube, um vai estar reclamando da vida, outro vai estar discutindo e brigando, outro vai estar usando pelo menos para lazer, ouvindo uma música que gosta. Então, o tempo é igual. Mas você assim, eu quero ter uma vida plena. Como é que gente que tem vida plena gasta o tempo? É assim que você tem que gastar. Se você tiver um foco definido, você vai saber tudo que te leva ao objetivo e tudo que te tira desse objetivo. Isso vai fazer sempre toda diferença. E nós vamos falar agora no segundo ladrão do tempo desta nossa aula, que seria a falta do controle do pensamento. Creio que muitos de vocês já ouviram dizer assim: aonde o meu pensamento estiver, lá eu estarei. Que é uma frase de Sócrates. Quando me falta o controle do pensamento, é exatamente como Sócrates cunhou nesta frase: aonde meu pensamento estiver, lá eu estou. Digamos que nós estamos agora nesta aula, mas se você está aí nos vendo e nos ouvindo, porém com o seu pensamento focado, digamos, no seu trabalho, você não está nem nos vendo e nem nos ouvindo, você só está de corpo presente. Outra situação que ocorre também comumente, às vezes você senta para assistir um filme e de repente você está pensando nos seus parentes que estão residindo em X lugar. Quando você volta a pensar, poxa vida, não vi, não sei o que aconteceu, o que passou no filme. Às vezes você pergunta para o companheiro, para a companheira que está assistindo o filme com você, o que passou, porque eu me perdi. Por quê? Porque o seu pensamento te tirou daquele momento de estar assistindo o filme e levou lá com os seus parentes da cidade X. Então, enquanto nós não conseguirmos administrar o nosso pensamento, eu não consigo aproveitar aquele momento, eu não consigo aproveitar realmente a vida que está acontecendo no aqui e no agora. Porque quando eu estou também fazendo uma atividade, digamos que eu esteja fazendo uma atividade, estou realmente realizando uma atividade, mas o meu pensamento está em outra atividade, mesmo que sejam coisas semelhantes, eu não estou presente, eu continuo ausente naquela atividade e continuo colocando riscos quando eu não estou presente no momento. Meu pensamento me levou para longe, eu me coloco em risco em estar errando a atividade que eu estou praticando naquele momento. Digamos que eu esteja fazendo uma conferência, olha só, uma conferência de alguns dados numa conta. Se o meu pensamento fugir para uma outra conta, pronto, já me perdi.
eu não estou mais presente naquela atividade. Então, quando falta o controle do nosso pensamento, nós temos os ladrões do tempo na nossa vida, e o que é comum, né, para a maioria de nós, né, na minha vida, na sua vida também. Então, presta atenção. Primeiro foi falta de foco, segundo foi falta do controle do nosso pensamento. O terceiro tem ligação ainda com a questão da falta de foco, só que já direcionada para um outro setor, que são as distrações, onde a maior parte delas está ligada à questão da era digital, o celular. E por que tem uma relação com o foco? Porque se eu pegar o meu celular e falar assim, ó, eu preciso comprar um fogão, e eu vou procurar fogão, até aqui no celular, meu pensamento é um foco. Eu vou direto lá onde está o fogão. Quando eu não tenho foco, que é a maioria das vezes, mais tem o celular, mais tem a internet, o que a gente faz? Fica assim, rodando, rodando. Vê um cachorrinho, vê um patinho, vê um gatinho, vê alguma coisa, vai passando, né? Depois de meia hora que você está fazendo assim, alguém pergunta, o que você está fazendo? O que a gente responde? Nada. Não é nada, porque na verdade você não está fazendo nada mesmo, você está gastando tempo. Você, ai que bonitinho, ai que legal, nossa, ela casou, nossa, separou, nossa, e vai passando aquele monte de coisa, e no final você se é surpreendido por algo muito interessante. Passaram-se 3 horas. Passou-se uma tarde, passou uma noite, enquanto um monte de gente fez um monte de coisa, você descobre tardiamente que você não fez nada. Portanto, se você disser, mas qual o problema de não fazer nada? Então tudo bem, para você é problema nenhum, você não está à busca de uma vida plena. Mas para quem sabe o que quer, fala assim, não, a minha vida está assim, e independente de como ela esteja hoje, eu sei que existe vida melhor e aquela vida eu quero, porque eu mereço, eu vou buscar essa vida plena. Esse tipo de gente não fica tranquilo em perder tempo. Quem está decidido a atingir alguma coisa, atingir um determinado ponto, ser alguma coisa, melhorar, ampliar sua capacidade, esse tipo de gente fica muito, muito incomodado em perder tempo. Então a internet é ruim? Claro que não. O que é ruim? O mau uso que nós fazemos dela. Por isso que nós colocamos como uma distração, que não é a intenção. A intenção é ver e sair. Porém, nós começamos a rodar, rodar, rodar. Às vezes a gente percebe na rua, né, a pessoa dirigindo no celular. Esses dias eu vi um cara de moto falando no celular, e a pergunta que vem na minha cabeça é assim, o que será de tão urgente, de tão desesperador? Quem será esse cara tão importante? Será que ele dirige uma grande organização, porque tem muita gente dependendo dele? E a vontade que der é de parar e falar assim, viu, posso saber do que você está falando? Claro que ele não ia achar ruim, não ia querer responder. Mas qual que é o objetivo disso? É mostrar para todo mundo que qual é o assunto tão importante que você não pode esperar você chegar num determinado lugar, a gente tem que ir andando, correndo risco, falando ao mesmo tempo e se distraindo. Então é muito tempo gasto errado. Quantos problemas isso não seria solucionado se nós tivéssemos apenas disciplina e soubéssemos, se eu vou fazer isso agora, eu tenho um inimigo a combater, a distração. E nós vamos para o quarto ladrão do tempo, que todos nós estamos sujeitos a tê-lo como companheiro, que é a cultura inútil. Quando você perde tempo com uma leitura de uma revista de fofocas, por exemplo, ou quando você se perde assistindo um reality show, você fica dias e dias, horas e horas, observando a vida dos outros e deixando a sua vida de lado passar. Na realidade, nós vemos assim pessoas que comentam de reality show, conhecem cada um dos personagens, conhecem o que cada um faz na vida real, conhecem o que cada um está fazendo lá quando eles estão no show propriamente dito. E vão se esquecendo da sua vida particular, vão se esquecendo dos seus compromissos que o fazem crescer, que o fazem desenvolver.
Então, quando nós falamos de autoliderança, o autolíder, a pessoa que realmente consegue se autodominar, ele não vai gastar o seu tempo útil com cultura inútil. Ele não vai fazer isso. Por quê? Porque ele sabe que o tempo corre, o tempo passa dentro daquilo que ele está programado. E se nós não estivermos aproveitando ele adequadamente, o que acontece? O tempo não volta. Aquela perda é inestimável, porque você não consegue mais recuperá-la. Então nós precisamos, todos, observar aonde é que nós estamos gastando o nosso tempo útil. E continuando com os nossos ladrões do tempo, nós precisamos estar buscando alguns exercícios que nos façam verificar como é que está o nosso aproveitamento do tempo. E quando nós falamos de aproveitamento do tempo, é na realidade aproveitamento da vida. Porque enquanto o tempo passa, a vida também está passando. Se nós não estamos aproveitando adequadamente o tempo, nós não estamos aproveitando adequadamente a nossa vida. Então nós trouxemos 2 exercícios práticos para estar dividindo com vocês com o objetivo primordial. Quando nós percebermos que nós estamos deixando que os ladrões do tempo invadam a nossa vida, nós precisamos nos reeducar e, nos reeducando, voltarmos a viver de verdade a nossa vida. Bom, o primeiro elemento prático para quem quer aprender a administrar o próprio dia, começando num passo a passo, uma coisa muito simples, é começar a ter noção do que é importante e do que não é importante. Então é o seguinte, à noite, antes de dormir, quando você está deitado lá nas suas reflexões últimas do dia, no seu momento de oração, no seu momento de qualquer coisa lá que você está precedendo ao seu que você vai adormecer, você faça uma análise, passe em revista, lembra do seu dia todo, da hora que você acordou, tudo que você fez, almoçou, voltou para o trabalho, conversou, fez, foi para a escola, não foi para a academia, não foi, tudo que você fez. Passa em revisão as coisas do seu dia, mas com o seguinte objetivo: o que valeu a pena? O que foi bobeira? O que perdeu tempo? O que foi bem feito para repetir amanhã? O que é bom não fazer porque consumiu X tempo e não trouxe benefício nenhum? É com essa análise diária ou noturna, mas constante, que nós vamos começar a ver o que vale o seu tempo e o que não vale, o que vale dedicação, o que amanhã já vou cortar, que eu já vi que não deu, o que consome tempo demais para resultado de menos, quais das atividades. Porque entenda uma coisa, você pode estar não fazendo nada, mas estar dedicando esse tempo a lazer, e isso não é perder tempo. Muito pelo contrário, o descanso, a pausa é necessário. O problema é quando a gente não está nem descansando, nem trabalhando. Você está descansando pensando no trabalho, você está trabalhando pensando no descanso, você não faz nenhuma coisa nem outra. Isso é perder tempo. Quando não faz bem nenhuma coisa e nem outra, é perder tempo. Então, passa o seu dia todo. Quais atividades são edificantes, são nobres, te levam para uma vida plena e quais você não pode fazer de jeito nenhum, porque rouba tempo e não traz produtividade nenhuma, não traz resultado nenhum, não traz benefício nenhum. E outro exercício prático para que nós saibamos como é que está a nossa vida é o planejamento. É nós planejarmos as atividades que nós vamos estar executando durante o dia. Esse planejamento, esse plano de atividades prioritárias, você pode fazer na véspera, na noite que antecede o seu dia, planejando as atividades de amanhã. Ou logo de manhã você senta e analisa quais são as atividades para serem realizadas durante aquele dia. E dentro dessas atividades todas, você vai selecionando quais são as prioridades e quais não são as prioridades. Porque a grande maioria de todos nós
temos mais atividades do que temos tempo disponível. Então, dentro daquelas inúmeras atividades e compromissos, o que nós devemos colocar em primeiro plano? As que são prioritárias. Porque se nós não realizarmos as prioridades, o que elas se tornam? Se tornam urgentes. Daí você tem que deixar tudo de lado para resolver aquilo que você não fez no momento adequado. Então, coloca na sua lista de atividades e compromissos do seu dia, escalonando a mais prioritária, a que mais necessita da sua atenção, e depois vai colocando as demais. Inclusive, nessa aula que nós já temos lá no canal do YouTube, que é sobre administração do tempo, nós explicamos direitinho, inclusive, como é que você deve separar as atividades que você tem que fazer hoje, as que você pode deixar para amanhã e as que você pode, inclusive, deixar para um terceiro plano. Então, na realidade, você precisa saber se planejar. Porque, meus queridos e minhas queridas, quem não planeja a vida, quem não planeja a sua própria vida, é conduzido por outros que planejaram e que vão levar você como algo que precisa de realização. Então, ou você escolhe planejar a sua vida, ou outros planejam a vida e levam você para realizar as atividades que eles planejaram. E muitas vezes as pessoas falam assim, não, até tem a música que diz, né, deixa a vida me levar, mas a vida não leva, a vida arrasta, né, porque ela está seguindo com quem está andando. Quem não resolve não fazer nada é arrastado pela vida. É igual um carrinho, você já foi em aeroporto, pegou um carrinho, que uma rodinha do carrinho não funciona, é horrível, é a mesma coisa. Quando você está parado, não está rodando. Quando você está parado, a vida te arrasta. E aí você para de viver, embora continue existindo. E muita gente realmente faz críticas aos que planejam a vida. Não dá bola para esses que fazem críticas. Eles não sabem o que estão falando. Quando a pessoa não faz planos, quando a pessoa não planeja, ele está simplesmente sendo levado pela vida. E sendo levado pela vida é como se não estivesse vivendo, como se não estivesse existindo. E como o nosso grande propósito é a vida plena, nós vamos estar analisando então sempre o nosso tempo na busca da realização daquilo que eu coloquei como sonho, como algo mais importante da minha vida, que está lá na vida plena. Então, a vida plena é aquilo que você sonhou como mais intenso, aquilo que você tem desejos de alcançar. E a gente só alcança quando nós conseguimos administrar o nosso tempo, porque com a autoliderança ela nos dá a possibilidade de escolher as atividades e os compromissos para que eles me levem ao atingimento desses objetivos. Quando nós vamos falar em tempo, nós temos que estar sempre analisando. Então, comece a analisar as atividades e os seus compromissos, se essas atividades, se essas situações, elas estão te aproximando mais da vida plena ou elas estão te distanciando. Porque nós precisamos, aquele que tem desejo de alcançar vida plena é estar realmente dando ênfase, dando positividade às atividades, aos compromissos, aos planejamentos que te levem em direção à vida plena. E nós temos que ter sempre o hábito de pensar onde é que você está gastando o seu tempo. Nós precisamos respeitar o tempo e aproveitá-lo ao máximo, porque tempo é um tesouro, mas é um grande tesouro. O tempo é algo que nós temos de um bem que, se nós perdermos, nós não conseguimos recuperá-lo.
Então, meus amigos e minhas amigas, aproveitem o máximo do tempo, porque vocês, aproveitando o tempo, vocês estarão aproveitando a vida. E se por um acaso você, na sua análise, chegar à conclusão que já perdeu tempo demais e não sabe nem se vai dar para recuperar, a mensagem é: enquanto há vida, há esperança. Se você está vivo é porque ainda tem tempo para gastar. Seja firme e rígido com você mesmo na administração do tempo que você tem, até para poder compensar o tempo que hoje você entende que perdeu. Mas o importante é que, tomando consciência de como funciona o tempo, como ele é soberano, como ele é democrático, que é igual para todo mundo, olhando como umas pessoas produzem tanto e outras tão pouco, cabe a cada um mergulhar numa análise particular, numa análise pessoal, justamente para que a gente possa aproveitar melhor o nosso tempo e, entendendo o que é prioridade, ficarmos constrangidos de, na próxima vez que alguém te convidar para uma coisa útil, você dizer: não tenho tempo. E nós concluímos assim o nosso estudo sobre os ladrões do tempo como inimigos de uma vida plena. E temos agora maiores condições de nos administrar dentro do nosso tempo disponível. E dando sequência ao nosso próximo estudo, no nosso próximo vídeo, o tema é muito interessante, né? Autocontrole. É a gestão de si mesmo, também no mesmo objetivo, a gestão de si mesmo para alcançar uma vida plena. E com mais esse aprendizado, estaremos mais próximos da nossa autoliderança, o nosso controle absoluto da própria vida. Afinal, se você achou este conteúdo interessante, acompanhe-nos nas redes sociais, onde sempre disponibilizamos novos conteúdos e reflexões sobre autoliderança. Foi um prazer enorme dividirmos este tempo com vocês, com o conhecimento dos ladrões do nosso tempo. Um grande abraço do nosso coração para o coração de cada um de vocês. Forte abraço e até breve.